quem estava trabalhando hoje. Boa noite também para quem tirou o dia de folga, que chegou aqui renovado nesse feriado de quarta-feira. E uma boa noite super especial para você que está conectado conosco através do YouTube. Seja muito bem-vindo à nossa casa, a Comunidade das Nações, aqui em Fortaleza, Ceará. Esse é um tempo de culto, um tempo onde a igreja se reúne para um alinhamento, para uma correção de visão, de instrução, para aquilo que o Senhor tem para fazer na vida particular de cada um, mas também do corpo de Cristo da igreja. Então, seja muito bem-vindo. Se você tiver alguma dúvida sobre o Ministério Comunidade das Nações, como se engajar, ou a programação da igreja, você pode colocar aqui no chat, porque nós temos voluntários aqui para servir você, tirar todas as suas dúvidas. Inclusive, se você é de uma cidade que não tem nenhuma CN, nenhuma Comunidade das Nações, e quer fazer parte da nossa igreja digital, você pode colocar aqui também no chat ou acessar o nosso Linktree no Instagram, @CNFortaleza. Lá vai ter muitas instruções para você estar congregando conosco. Você pode se engajar em um pequeno grupo, fazer parte de um discipulado online e até acompanhar a nossa escola bíblica, a Escola das Nações, que acontece todos os domingos de forma online às 8h30 da manhã. 8 horas da manhã e 8h30 para você que está aqui em casa de forma presencial. Então, é um tempo de instrução, Escola das Nações, todo domingo, um tempo novo, onde a casa do Senhor está ali recebendo uma instrução da palavra viva que transforma a nossa vida. E tem um aviso muito importante para nós, enquanto igreja, porque esse sábado acontece a primeira imersão profética, e eu queria já perguntar aqui se tem alguém que já se inscreveu, tem alguém que vai participar? Alguém? Algumas mãos? Eu tenho miopia, mas eu enxerguei você ali, atrás, algumas pessoas. É um tempo de oração com um tema Até Tocar o Céu. Vai acontecer no Sítio Novo Tempo. É um dia de programação, começando às 9 da manhã até às 17 horas da tarde. Então, você que quer se inscrever ou quer saber mais sobre esse evento, você pode acessar o nosso aplicativo da CN Fortaleza. Lá tem todas as instruções para você estar junto nesse tempo de oração, né? Busca pelo Senhor. Às vezes a gente está precisando de um tempo de renovo, né? Um tempo de algo novo da parte de Deus, e eu creio que as pessoas que vão estar reunidas naquele local, elas vão acessar algo divino do céu, e elas vão ser abençoadas pelo aquilo que o Senhor vai derramar naquele lugar. Você crê assim? Amém? E nós temos também, puxando aqui um gancho, todo mês nós temos uma reunião que dizem que é a reunião mais cheirosa da igreja. E eu estou falando de quê? Modeladas, isso mesmo. Então, você, mulher, que quer um tempo de crescimento, nós vamos estar com um tema aqui, Casamento Turbinado, ponto 2. Então, é uma segunda ministração sobre esse tempo. Você pode estar aqui na CN, dia 6 de abril, para o Modeladas Day. É um tempo de muito aprofundamento sobre relacionamento, né, sobre a vida da mulher, as dificuldades, as pelejas. E é um tempo também de ser cuidada, porque todo Modeladas Day nós temos um projeto que se chama Abraçadas. Então, se você tem algum problema, enfim, no casamento, ou na área jurídica, ou você quer até um aconselhamento na parte da nutrição do seu corpo, você pode ser abraçada por esse projeto, porque todos os modelados, a partir das 18 horas, nós temos aqui mulheres servindo umas às outras para esse tempo de aconselhamento pastoral, nutricional, de forma jurídica. Então, você, mulher, pode chegar um pouquinho mais cedo para aproveitar e ser abraçada por essa igreja que ama servir, ama instruir as pessoas. Então, dia 6, mulher, anota na sua agenda, porque vai ser um tempo sobrenatural. Vai estar ministrando aqui a bispa, a pastora Rose, sobre casamento turbinado. Um tempo muito oportuno para você receber algo novo da parte de Deus para a sua vida. Amém? E também nós temos aí que está chegando o espetáculo de Páscoa, que vai acontecer na segunda semana de abril. Então, você que quer convidar alguém, aquela pessoa que não gosta muito da igreja, é uma oportunidade de evangelizar através da arte. Vai acontecer em todos os cultos, então você pode ser essa porta de Deus para essas pessoas, amém? Tenham todos um ótimo culto, Deus abençoe você e que o Senhor possa encontrar no meio desse povo uma igreja sedenta que adora em espírito e em verdade. O nosso culto começa em 1 minuto.
Que Ele vai se manifestar nesse lugar. Então eu já queria que você fechasse seus olhos, erguesse suas mãos aos céus nessa noite e começasse a adorar o Senhor no seu lugar aí, com suas palavras. Começasse a orar a Ele, dizendo: Jesus, eu vim buscar mais da Tua presença, Pai. Jesus, eu vim buscar mais da Tua glória, Jesus. Nós estamos aqui não porque foi marcado um culto por pessoas, mas porque nós entendemos que o Senhor marcou esse encontro conosco, Pai. Que o Senhor tem algo para derramar sobre esse lugar. O Senhor tem algo para derramar sobre os nossos corações. Então, Espírito Santo, nós te pedimos hoje, Jesus, desce a Tua glória aqui, Pai. Que o Senhor venha nos encontrar com o coração sincero a Ti, com o coração rendido a Ti, Jesus. Nós clamamos mais, Espírito de Deus, te entronizamos aqui. Comece a adorar o Senhor no seu lugar. Comece a dizer o quanto Ele é grande, o quanto Ele é bom, o quanto Ele é santo, o quanto Ele é maravilhoso. Nós amamos Tua presença, Espírito Santo. Estamos rendidos a Ti nessa noite. Queremos mais da Tua presença. Queremos mais da Tua presença. Se você deseja mais da presença dEle, comece a aquecer esse local com sua oração. Comece a dizer a Ele palavras de amor, palavras de adoração, palavras de exaltação. Nós nos rendemos a Ti nessa noite. Seja bem-vindo aqui. Cumpre a Tua vontade em nosso meio. Cumpre a Tua vontade em nosso meio. Queremos mergulhar mais na Tua presença. Queremos acessar um novo nível em Ti, Jesus. Então vem sobre esse lugar nessa noite. Então vem sobre esse lugar nessa noite, Espírito Santo. E só você que está aqui está feliz. Aplauda o Senhor Jesus e dê glória a Ele. Aleluia. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar. Confiarei, diga o Teu nome, ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Totalmente Teu. Diga, Tua graça cobre os meus temores, Tua forte mão
pelo medo, se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Diga o teu nome, ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar descer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, nós somos totalmente teus, somos totalmente teus, Yeshua. Vem nos encontrar nessa noite, vem nos encontrar nesse lugar, rende-nos a ti, Jesus. Oh, se você pode, levante suas mãos pro céu e diga a mim: guia-me, em ti confio, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me, que já estive, e minha fé será mais firme. Senhor, em tua... Vamos mais, igreja, diga: guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme. Senhor, vamos mais, igreja, diga: guia-me, guia-me pra que em tudo eu te confie, sobre as águas eu caminho. Leva-me, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme. Senhor, diga mais uma vez: guia-me, guia-me pra que em tudo, sobre as águas, por onde quer que chames, leva-me mais fundo que já estive, e minha fé será mais firme. Diga ao teu nome, ao teu nome, ao teu nome clamarei, e além das ondas, e além das ondas olharei. E se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu, diga: e tu és meu. Eu sou. Levante suas mãos para os céus e diga isso: e tu és meu, e eu sou. Se nós somos totalmente teu, e tu és meu, eu sou teu. Aleluia, aleluia. Sim, Jesus. quiser me encontrar no meu passado,
não estou lá. Se quiser me acusar dos meus pecados, Ele apagou. Mas se quiser me achar, olhe pra cruz do amor. Não sou mais quem eu era, sou quem Ele diz. Levante suas mãos para os céus o mais alto e diga: a minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva de Deus. A minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva de Deus. Alguém aqui para celebrar o nome de Jesus, igreja? Aleluia. Mas se quiser me achar, olhe pra cruz do amor. Não sou mais quem eu era, sou quem Ele diz que eu sou. A minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva de Deus. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva de Deus. Uma carta viva, uma superação escrita. Uma carta viva. A cruz é a caneta e o sangue é a tinta. Uma carta viva, uma superação escrita. Uma carta viva. A cruz é a caneta, mais um peixe, uma carta. Uma carta viva. Uma superação escrita. Uma carta viva. A cruz é a caneta e o sangue é a tinta. Uma carta viva. Uma superação escrita. Uma carta viva. A cruz é a caneta. Diga a minha história. A minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva de mais uma vez uma carta. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva. Uma carta viva. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva de. Diga mais uma vez. É minha história Deus. Aleluia.
carta viva de Deus. Somos totalmente teus, Jesus. Feche seus olhos agora e se conecte com os céus. Oh, somos teus. Oh, somos amados por ti, Jesus. Você que é amado por Ele, levante suas mãos para os céus agora e comece a declarar palavras de amor para Ele. Oh, 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 nós sabemos que Tu nos ama e nós também Te amamos. Declare seu amor por Ele agora. Declare o seu amor por Ele agora. Oh, o seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições. A glória, percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Digo, oh, Ele me amou. Diga, tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é. E levante suas mãos o mais alto que você consegue para os céus e diga, oh, oh, Ele me ama. Ele me amou. Diga mais uma vez, oh, 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 Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me ama. Diga, me ama. Me ama. Me ama, me ama, Ele me ama. Mais uma vez, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama. Cante bem forte, somos sua herança. Somos sua herança e o nosso galardão, o seu olhar de graça. Se a graça aleluia, Jesus. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelera. Não tenho tempo. Só você que declare isso. Levante suas mãos e diga: somos
Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Diga o céu se une à terra como meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder, correr sentimentos quando penso que Ele me ama. Me ama, mais uma vez me ama, e Ele me ama, Ele me ama. Só você que se sente amado por Ele, levante suas mãos para os céus e diga: nós somos sua herança. Vamos lá, igreja. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Diga o céu se une à terra como um beijo, Pai. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder, correr sentimentos. Mais uma vez, diga: nós somos sua herança, Ele é o seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Diga o céu se une à terra. Meu coração dispara. Não tenho tempo pra perder com esse. Só a igreja declara: me ama, me ama, me ama. Diga mais uma vez: e Ele me ama. Aplauda o nome do Senhor Jesus aqui, igreja. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado, e o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. Vamos declarar junto. E as escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso, digo uma vez, e uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez, e uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Diga: eu não tenho
preciosa, eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. Diga as escamas, e as escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou, e agora eu posso te ver. E agora eu posso te ver. Comunidade das nações, levante suas mãos e diga: e uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só basta uma vez. E uma vez que eu coloquei, nada mais me satisfaz. Vamos mais, digo uma vez. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei, nada mais me satisfaz. Feche seus olhos, levante suas mãos nos céus e olhe pra Ele, olhe pra Ele. Nessa noite, e diga: eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, à medida que te conheço mais. Diga: tudo perde o seu valor, e eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, e à medida que te conheço mais. Diga: tudo. Vamos lá, igreja, diga: eu estou aprendendo a estar cada dia, à medida que te conheço mais, e à medida que te conheço mais. Tudo pede. Só a igreja, diga uma vez. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, uma vez que eu coloquei. Vamos lá, igreja, mais uma vez, declare isso uma vez. E uma vez eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Ele é o pão que sacia a nossa alma. Ele é o pão vivo que desceu do céu, que traz a satisfação para o nosso interior. O nome dele é Jesus Cristo. E eu quero te convidar a levantar a sua mão e começar a adorar a Jesus. Ele que é a fonte de toda a nossa satisfação.
de toda a nossa alegria, de toda a nossa devoção. Se hoje você veio para ter um encontro com Jesus Cristo, eu quero te convidar a levantar a sua mão e adorar a Ele com as suas palavras, e adorar a Ele com o que está saindo dos seus lábios. Vamos, comunidade das nações, adore ao Rei dos Reis, adore ao Senhor dos Senhores, adore aquele que esteve morto, mas ressuscitou, adore aquele que está sentado num alto e sublime trono e está reinando nesse momento. Seu valor, tudo perde o seu dia. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. À medida que te conheço mais. Tudo perde o seu, eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. À medida que te conheço mais. Tudo perde o seu valor. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Eu acho que você pode fazer melhor, Ele é digno. Aleluia. Tome o seu assento por um instante. Coisa boa estarmos aqui para adorar a Deus juntos. Irmãos, tem um texto que eu quero ler com você, que está lá em Salmo, capítulo 103, que diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Meus irmãos, tem algo que a gente precisa ter sempre o cuidado, que é a familiaridade. Eu me lembro que há uns meses atrás eu fui visitar o meu pai e meus irmãos. Eles moram lá no Espírito Santo, lá em Vitória, e é uma cidade lindíssima, assim, tem um rio que passa dentro da cidade, vários montes, é uma cidade incrível. E eu me lembro que eu estava lá, e tudo que eu passava, eu tirava uma foto, eu filmava, eu pedia para parar, eu disse, não, vamos parar aqui para bater uma foto. E os meus irmãos, de novo tem que parar, de novo tem que fazer uma foto. Enquanto a gente estava fazendo aquele percurso, naquela hora, foi como se o Senhor tivesse usado daquela situação para falar comigo. Para eles, aquelas coisas lindíssimas já não chamavam tanta atenção. Por quê? Porque estava sempre lá, porque ela era familiar. Irmãos, às vezes a gente não percebe, mas a nossa vida está dessa forma. A gente perde a capacidade de ser grato a Deus, a gente perde a capacidade de louvar a Deus pelo que Ele tem feito, porque a maioria das coisas que Ele tem feito de forma de manutenção, como a gente vê sempre lá, é como se ficasse banal, é como se fosse comum, é como se fosse qualquer coisa. Esse salmo é tão lindo, porque ele vai falar sobre várias coisas. Ele vai dizer que Deus perdoa os nossos pecados, que o Senhor é quem mantém a nossa saúde, que é o Senhor quem derrama da sua bênção sobre nós. Hoje, meus irmãos, eu vim aqui nessa noite te convidar a tirar os olhos de forma familiar daquilo que Deus está fazendo na sua vida e começar a contemplar de novo como se fosse a primeira vez. Quanto tempo faz, meu irmão, minha irmã, que você não agradece pelo almoço? Uma coisa tão simples, mas se você olhar bem, foi o Senhor quem te abençoou para ter. Quanto tempo faz que você não agradece a Deus pelo seu trabalho? Às vezes ficou tão familiar o nosso trabalho, às vezes ficou tão comum que a gente já não agradece mais. Quanto tempo faz
que você não agradece pela sua família? Quantas pessoas, irmãos, não tem uma casa para voltar, não tem uma família para pertencer, e você tem? Quanto tempo faz? Ou será que se tornou familiar demais? Será que se tornou comum demais? Hoje o Senhor está chamando a mim e a você para olhar para a nossa vida cotidiana, para olhar para as coisas que parecem comum e enxergar a bondade dele nessas coisas. O Senhor hoje está nos chamando a tirar, sabe, essa cortina dos nossos olhos. Parece que a gente quer sempre uma coisa ali extraordinária, e Deus está dizendo: olha, olhe para o comum, porque eu estou no seu comum. Olhe para o seu dia a dia, porque eu estou no seu dia a dia. Olhe para você amanhecendo, eu estou no seu amanhecer. Olhe para o desenrolar do seu dia, eu estou no desenrolar do seu dia. E hoje, meus irmãos, é uma noite de nós sermos gratos a Deus. Amém? Você recebe essa palavra? Você pode ficar de pé. Pai, nessa manhã, nessa noite, Deus, nós queremos iniciar te pedindo perdão, Senhor. Perdão, Deus, por todas as vezes que nós tratamos como comum algo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Por todas as vezes, ó Deus, que nós perdemos a capacidade de ser gratos por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, descortina os nossos olhos e que a gente possa voltar a enxergar, ó Deus, a Tua mão agindo na nossa vida, agindo no extraordinário, mas agindo no simples, agindo no sobrenatural, mas agindo no natural. Pai amado, nessa noite, Deus, nós queremos ser gratos a Ti, ó Deus, pelas bênçãos maiores, ó Deus, mas também pelas bênçãos que parecem menores, mas que se não fosse a mão do Senhor, elas não estariam em nós. Deus, obrigado pela saúde que nós temos, obrigado pela família, obrigado pelo sustento, obrigado, Senhor, porque em todas essas coisas a nossa alma bendiz ao Teu santo nome. Recebe, Deus, o nosso dízimo e a nossa oferta, no poderoso nome de Jesus. Venha com alegria dizimar e ofertar na casa do Senhor. Acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi, e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões. Brilhou o céu tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço. Só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu. Se eu merecer, eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era seu e me fez viver. A montanha não é para espectadores, é para homens dispostos a mudar. Homens que escolhem crescer e assumir responsabilidades. É viver um propósito maior que si mesmo. O chamado está feito. A sua família deseja um homem segundo o coração de Deus, um legendário. Venha participar do nosso Top 1542 em março, de 26 a 29. Faça a sua inscrição e se torne um legendário. Se você é supervisor, coordenador, líder ou co-líder de PG, esse chamado é para você. Vem aí o Connect Day,
Um encontro de comunhão, edificação e alinhamento para toda a liderança de pequenos grupos da CN. No dia 28 de março, acontece a imersão profética Até Tocar o Céu. Um encontro de louvor, oração e adoração, das 9 da manhã às 5 da tarde no Sítio Novo Tempo. Evento para toda a igreja. Inscrições pelo aplicativo. Vagas limitadas. Vem aí o Impacto de Missões em Aquirás. Serão 3 dias para proclamar o Evangelho, servir a cidade e experimentar o mover de Deus. Não fique de fora. Participe dessa missão e faça parte do que o Senhor está fazendo. O batismo é uma decisão pública de fé e um novo começo em Cristo. Um momento incrível de celebração, entrega e testemunho. Se você deseja ser batizado, procure a nossa equipe no hall da igreja. Vem aí o acampamento CN Kids, para crianças de 6 a 10 anos. Deus está formando crianças para todas as nações. De 3 a 5 de julho. Inscrições abertas no app CN Fortaleza. Acompanhar uma criança em luto é uma responsabilidade que exige preparo e sensibilidade. O Reviver CN Kids oferece apoio a crianças que estão enfrentando esse processo. Estamos buscando profissionais das áreas de psicologia e terapia que desejem servir como voluntários. Inscrições no link da bio, @CNKids_Fortaleza no Instagram. Vem aí o segundo EJC da CN Maraponga. Você que já fez EJC ou ECC, venha servir conosco reuniões inspirativas toda segunda às 19h30 na CN Maraponga. O mundo está em movimento. O que foi anunciado está acontecendo. Sinais no mundo. O cristianismo continua avançando globalmente. Na Ásia, o crescimento do cristianismo começa a deixar sinais visíveis. Sinais de crescimento. O cristianismo segue avançando no mundo. O cristianismo cresce rapidamente na Ásia, revelando novos sinais. Pesquisadores observam sinais de uma nova fase do cristianismo no sul global. A promessa não terminou na cruz. Ele ressuscitou e prometeu voltar. Os sinais estão diante de nós. Eis que estou à porta e bato. Sinais. Espetáculo de Páscoa 2026. 5 de abril na CN Fortaleza. Esse foi o nosso CN News. Siga-nos nas nossas redes sociais. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Você pode dar uma boa noite para quem está ao seu redor aí. Boa noite a todos. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Nós queremos conhecer quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Se é a sua primeira vez aqui, por favor, levante uma das suas mãos. Nesse feriado, mantenha a mão levantada. É um prazer receber você aqui. Muito obrigado pela sua presença. Mantenha a mão levantada, alguém vai até você e vai te entregar uma lembrança. Queria pedir à igreja que desse uma salva de palmas a essas pessoas. Que coisa boa, que coisa boa. Meus queridos, o maior alvo da vida cristã é conhecer Jesus e torná-lo conhecido. Conhecer Jesus é o grande alvo da vida. O apóstolo Paulo é tão claro a respeito disso. Conhecer a sua inteligência, a sua escala de valores, a sua moral. Conhecer o que ele faria no nosso lugar, naquilo que nós estamos fazendo. Conhecer a mente de Cristo. Assim, para o apóstolo Paulo, pelo menos 5 razões nós temos pelo menos 5 razões de conhecer Jesus. Porque, primeiro,
conhecer Jesus. E quando eu falo conhecer Jesus, é conhecer Jesus, o Jesus histórico, o Jesus bíblico, aquele que a gente lê a respeito dele, do seu comportamento, e conhecer o Jesus transcendente também, o Jesus conhecer espiritualmente, né? Essas duas formas de conhecer. Primeiro, conhecer Jesus redefine os valores da vida. Está lá no livro de Filipenses 3, de 7 a 8. Conhecer Jesus redefine os nossos valores. Quando você conhece os valores dele e compara aos seus, redefine os seus. Segundo, conhecer Jesus é o alvo final da existência humana. Filipenses 3,10, ou seja, a gente vai conhecendo para o conhecer plenamente na nossa eternidade. Terceiro, conhecer Jesus é o meio de ser cheio de Deus. Efésios 3,19, é a maneira de ser cheio de Deus. Quarto, conhecer Jesus é acessar a sabedoria de verdade, a sabedoria de Deus, está lá em Colossenses 2,3, ou seja, Jesus é a sabedoria revelada de Deus, a sabedoria encarnada de Deus. Então, quanto mais você conhece a Jesus, mais a maneira com que ele faz, com que ele pensa, com que ele age, mais você conhece a sabedoria de Deus. Quinto, conhecer Jesus é ver a própria glória de Deus, está lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 6, é você ver a própria glória de Deus. Pois bem, hoje eu gostaria de pegar um texto bem conhecido, mas lê-lo e olhar com você esse texto debaixo de uma ótica diferente. Eu vou para hoje João 4, nós vamos falar hoje sobre a mulher samaritana. Eu não vou ler esse texto, na verdade eu vou ler ele todo, à medida que eu estiver pregando, por isso você vai acompanhar aqui atrás. Eu pedi aqui a pessoa que está aí no telão, para hoje ficar bem, como sempre, né? Mas bem ligado, porque eu vou pregar quase que verso a verso, mas eu não vou ler o texto porque é grande, ele tem 41 versos, se bem que a minha esposa gosta de falar que para ler sempre, porque às vezes é a única Bíblia que a pessoa lê na semana, né? Mas eu vou ler aqui só uma parte aqui. Vamos aqui comigo aqui, João 4, João 4, a partir do verso 14. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E disse a mulher: dei-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: vai e chama o teu marido. Ela disse: não tenho marido, respondeu ela. E disse Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem que está agora com você não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que é em Jerusalém o lugar que devemos adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não mais adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Verso 23, no entanto está chegando a hora, e de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e são esses os adoradores que o Pai procura. Amém. Vamos orar? Vamos orar juntos. Pai, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude hoje a encontrar, ver as qualidades, o comportamento, a maneira como Jesus age nesse texto, para que nós possamos conhecê-lo mais, e a partir de conhecê-lo,
ó Pai amado, buscar as transformações para parecer mais com Ele. Ó Senhor, um dia os crentes foram chamados pela primeira vez cristãos, porque eles se esforçavam para ser como Cristo, e a marca deles é essa luta, essa odisseia, essa caminhada para nos tornar como Jesus. Hoje, mais uma vez, nós estamos aqui para dizer, nós estamos dispostos a lutar, para buscar ser como nosso Mestre. E tudo que importa para um discípulo é ser como o Mestre. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse, eu quero usar uma chave hermenêutica hoje aqui, de olhar para esse texto apenas para ver, para enxergar as qualidades de Jesus nesse texto. O texto começa, por isso eu vou pedir para sempre mostrar aqui, em João capítulo 4, verso 1, que diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João Batista, né? Embora não fosse Jesus quem batizasse os seus discípulos. E quando Jesus ficou sabendo disso, ele saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. Jesus está batizando na Judéia, perto aonde João Batista batiza. E daqui a pouco cresceu na região da Judéia. A Judéia é onde fica Jerusalém, né? Essa macro região onde ficam várias cidades, inclusive Jerusalém. E cresceu na Judéia o entendimento que Jesus se tornara maior que João Batista. E os fariseus, o texto está dizendo aqui, e os fariseus se encheram do entendimento, começaram a pensar que Jesus já se tornou maior que João Batista. E quando Jesus ficou sabendo disso, a Bíblia diz que Jesus sai de Jerusalém. E essa é a primeira característica interessante, sai da Judéia e vai para a Galiléia. Essa é a primeira característica que eu acho interessante de Jesus. Assim, Jesus é alguém que não precipita o seu auge. Ele não precipita inimigos. Ele não precipita confrontos. Jesus é alguém que tem esse cuidado. Olhe para a Bíblia e você vai perceber constantemente. Depois dele multiplicar os pães, a Bíblia diz que quiseram fazer dele um rei. A Bíblia diz que ele fugindo para o deserto, ou seja, ele não quer precipitar um acontecimento. Os irmãos dele, certa feita, era a festa dos tabernáculos, e todo mundo estava subindo para Jerusalém, e os irmãos disseram: você não quer ir para Jerusalém, porque quem quer aparecer sempre vai para Jerusalém. E Jesus diz assim: olha, para vocês sempre a hora é hora, mas não chegou a minha hora. Quantas vezes Jesus estava no auge ministerial, e a Bíblia diz que ele se retira, ele vai. Quantas vezes ele está no auge de um confronto assim, e de repente ele dá um passo atrás. Jesus, ele tem a inteligência de não construir para si, em momentos que já não são adequados, inimizades. Ele não é essa pessoa construtora, persistente em inimizade. Jesus é alguém que dá passos atrás. Isso nos ensina muito, porque esse comportamento que muita gente tem, de que, assim, de atropelo, de colisão constante, cuidado, porque senão você vai ser como Davi. Davi diz assim: Senhor, como cresceram os meus inimigos. E Deus não tinha nada a ver com isso, porque o comportamento de Davi era de espada desembainhada. Enquanto quando seu filho veio, Salomão, ele podia dizer: Senhor, como cresceram as minhas alianças.
Você sabe que uma vez eu fiz um estudo sobre Davi. Davi esteve no trono durante 40 anos. Você sabe que ele apenas teve 3 anos e meio de paz em 40 anos. E você pensa, será que isso é o quê? Porque a região estava em paz? Não, em guerra contínua? Não, porque o comportamento de Davi é um comportamento confrontador. Você sabe quantos anos de guerra Salomão teve em todo o seu tempo? Também teve 40 anos, apenas 3 meses e meio. O que é isso? É um comportamento que sabe dar um passo atrás, que sabe e diz, agora não é a hora desse confronto, agora não é a hora dessa exposição, agora não é a hora desse choque. Isso é Jesus. Essa coisa do pacificador, essa coisa de alguém que está cuidando, que não tem saúde emocional para ter tanta gente, para confrontar com tanta gente. Eu acho interessante, as pessoas que têm menos saúde emocional são as pessoas que mais conseguem contrair para ser inimigos. Assim, as pessoas que menos têm saúde emocional são as pessoas que mais constroem inimizades. E justamente isso é um ciclo que se alimenta, retroalimenta, porque como a pessoa não tem muita saúde emocional, então ela colide muito facilmente, aí vai e colide, e com quem ele colidiu cria mais problemas emocionais para ele, e como ele ou ela tem mais, aí se comporta mais asperamente em geral, aí vai conseguindo. Mas Jesus aqui é essa pessoa. A Bíblia diz que ele é o príncipe da paz. O príncipe da paz. E isso nós aprendemos com ele aqui. Mas apesar disso, olha que interessante. A Bíblia diz assim que os fariseus ficaram sabendo que ele estava batizando, e quando os fariseus foram para celebrá-lo ou confrontá-lo, ele vai e sai da Judéia e vai para Galiléia. Mas o texto diz aqui no verso 3, que no verso 4, quando ele vai para Galiléia, era necessário passar por Samaria. Mais na frente a gente vai ver o que Samaria é. Samaria é um lugar que você não quer ir. E é interessante isso, Jesus ele evita confrontos desnecessários, mas se submete a caminhos difíceis necessários. É diferente hoje em dia, as pessoas vivem ao contrário disso aqui. Elas criam conflitos desnecessários, mas não querem passar pelas dores necessárias da existência, pelos caminhos difíceis. Olhe para Jesus. Jesus, irmão, nunca foge daquilo que ele tem que passar. Ele faz uma oração, e talvez essa oração seja a oração que represente o que eu estou falando. Ele diz, Senhor, passa de mim desse cálice, mas porventura não seja feita a minha vontade, mas sua. Em outras palavras, ele está dizendo, o que eu preciso passar, eu vou passar. Eu não vou ficar com pena de mim nos processos. Eu não vou ficar fugindo das coisas dolorosas que eu tenho que me submeter. Eu não vou ficar com pena de mim mesmo. Eu não vou ficar com autocomiseração. Eu não vou ficar fugindo, tentando achar caminhos mais fáceis, quando não existe. O texto diz assim, era necessário passar no pior lugar que era para os judeus, era necessário passar por Samaria. Irmãos, tem coisas que são necessárias, que tem gente que fica atrasando, tem gente que fica tentando achar um outro caminho. Não há outro caminho. A vida e o seu crescimento exige caminhos difíceis, exige sacrifícios e exige você não negociar mais as coisas que já precisavam ser feitas, que você não prolongar mais as coisas que já tinham que ser resolvidas, de você não deixar para depois aquilo que Deus já tinha mandado que você já tivesse resolvido. Jesus não procrastina o difícil, e isso eu aprendo com Jesus.
Ele não procrastina conversas difíceis, ele não procrastina caminhos difíceis, ele não procrastina autossacrifício, ele não procrastina autodisciplina, ele não joga para frente para a barriga, ele não espera que o mundo ou o universo faça alguma coisa que o livre daquilo que ele tem que fazer. O que tem para fazer, Jesus faz. Você pode celebrar Jesus, o que tem para fazer, Jesus faz. Olha, e isso a gente aprende por ele. Ele tem a capacidade de se autossubmeter a processos difíceis, mesmo sendo Jesus. Terceiro, olha para o verso 5, diz que ele chegou à cidade de Samaria. É interessante, porque por que os judeus não gostavam de Samaria? Porque no primeiro cativeiro do povo de Israel foi o cativeiro assírico. A Síria levou 10 tribos, pegou as 10 tribos do norte. Então tem as 12 tribos, as 10 tribos do norte, e ficou só Benjamim e Judá no sul. E essas 10 tribos foram levadas e foram espalhadas no mundo assírico. A Síria dominava boa parte do mundo conhecido. E o que os reis assíricos faziam? Eles pegavam as nações para enfraquecer, para nunca se rebelar contra ele. Ele pegava a nação, levava o povo para outros países e espalhava lá, e pegava vários povos de outros lugares e trazia para aquela terra. Então, qual a cabeça deles? Até essas pessoas conseguirem se organizar e construir exércitos, vai demorar anos, décadas, séculos, e nós vamos manter o nosso domínio. Aí o que acontece? Eles levam as 10 tribos e trazem povos de todo mundo conhecido e colocam dentro de Israel, em algumas cidades. E esse lugar começou a ser chamado de Samaria, esse lugar. Então era um lugar de gente estranha, com a cultura diferente, um povo miscigenado, assim, a imagem diferente, tudo diferente. E talvez, quando você olha para as outras 2 tribos e você vê que o povo de Israel não gosta de miscigenar, ou seja, eles não gostam de estar juntos, ou se parecerem, ou integrarem, ou casarem com outras. Então, por que isso é tão forte neles? Porque 10 tribos deles foram perdidas assim. E quase que manter isso era uma honra nacional. Então, tudo bem isso, porque Deus, de uma certa forma, Deus sempre gostou de nações. Ele sempre gostou de nações ficarem separadas. Se eu fosse falar sobre isso aqui, você olhar que na antropologia divina, quando Deus decide como que os homens vão ficar designados, Ele decidiu nações. Deus não gostava que as pessoas ficassem juntas. Lá depois do dilúvio, Deus disse assim: enchei a terra, cada um pega a sua família, você vai para aquele lado, você vai para aquele lado, você vai para aquele lado, você vai para aquele lado. Não quero ninguém junto, eu quero que vocês criem identidades diferentes, culturas diferentes, modos diferentes de viver. Dessa forma, o mundo vai produzir diversidade e crescimento, e você que faz aqui milho vai poder servir você que faz aqui uva, e você que faz uva vai poder servir aquilo lá, você que tem essa cultura vai poder servir. Então Deus queria esse tipo de coisa. Aí o que? Eles se juntaram para ficar num lugar só. Tem a Torre de Babel, e Deus vai lá e confunde as línguas, justamente porque Deus é um Deus de famílias e Deus é um Deus de nações. Então, para Deus, isso é importante. Agora, por isso, aonde eu quero chegar aqui? Olha, a inteligência emocional de Jesus é essa. O judeu ficou tão sentido com essa miscigenação que ele se desintegrou das outras nações. Então, ele não entrava na casa de alguém que era samaritano, não entrava na casa de alguém que era de Tiro, de Sidom, de Decápolis. Qualquer pessoa que era diferente, ele não fazia. E Jesus começou a mostrar que ele tem a capacidade de conviver sem assimilar. Diga comigo assim: conviver sem assimilar. Você pode dizer forte, vamos lá, diga: conviver sem assimilar. Jesus, queridos, se a gente for olhar para os evangelhos, você vai ver que Jesus entra na casa de pecadores, ele vai a Decápolis, 10 cidades pagãs, anda por lá, fica lá semanas e semanas,
Lá ele expulsa os demônios de um gadareno, lá na cidade de Gadara. Ele vai para Tiro, que era uma cidade fenícia. Ele vai para Sidom, que era uma cidade fenícia. Ele vai ao ápice do paganismo, que era Cesareia de Filipe da época, assim, aonde o rei Herodes construiu uma cidade lá para César, e na cidade tinham templos pagões. Ele vai também lá. Ele tá nesses lugares todos, ele está envolvido, mas ele se envolve sem assimilar, ele convive sem assimilar. E essa é a grandeza de Jesus. Não dá. Olha que Jesus faz essa oração pelos discípulos dele. Lá na oração sacerdotal de Jesus, ele diz assim: Senhor, eu não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, esse negócio de crente, por exemplo, quando vira crente, não consegue mais ter amizade com ninguém do mundo, e fica assim num grupinho religioso. Sabe o que ele está fazendo? Ele está buscando segurança, mas ele perdeu a capacidade de salgar o mundo, perdeu a capacidade de transformar as pessoas, perdeu a capacidade de ganhar gente para Jesus. Ele vive seguro no meio dos crentes, porque ele tem medo da própria fé, porque se ele estiver no meio de pessoas diferentes, ele tem medo de assimilar. Mas você pode conviver sem assimilar. Se o que está em você não é maior que o mundo, então o que está em você não é bom o suficiente. Nós temos algo poderoso dentro de nós. E Jesus sabia entrar nesses lugares e conviver e não assimilar, pelo contrário, alcançar as pessoas, transformá-las. Ei, irmão, nós temos algo, nós não somos contingenciados, nós somos contingenciadores. Nós somos a influência desse mundo, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, nós somos enviados para a transformação das pessoas. Nós não temos medo em entrar em ambientes, o ambiente tem medo de nós, porque aonde nós chegamos, chegou a luz de Deus para transformar os ambientes. Jesus é essa pessoa. Que incrível esse homem! Que incrível esse homem, que ele está ali na minoria e consegue impor seus princípios e seus valores. Ele está em mesas e consegue fazer com que as mesas respeitem o seu comportamento mental e moral. Ele está ali, querido, na casa de pecadores, como a Bíblia diz, de publicanos à mesa, e os publicanos atentos para ouvir o que ele tem para falar. Por quê? Porque ele sabe conviver sem assimilar. Ele sabe conviver sem se influenciar. E isso é grandioso nele. O que mais, queridos? Jesus, a Bíblia diz aí no verso 6, que aí em Samaria existia um poço de Jacó. É interessante que lá dizia que aquela terra era uma terra que Jacó tinha dado para José. E ali... a Sidom era a cidade, Sicar, perdão, era a cidade, e lá tinha um poço feito por Jacó. Um poço feito por Jacó. É interessante que Jesus não tinha ressentimento, agora me ouça, nem ressentimento social, nem ressentimento financeiro. Jesus não tinha nem ressentimento territorial. Por quê? Imagina, aquela terra ali era um poço que Jacó fez, e agora ele não tem acesso ao poço, e os pagãos têm acesso ao poço. E Jesus podia estar ressentido, dizendo assim: nossa, isso aí veio do meu pai, essa água era para ser minha, esse lugar era para ser meu, esse lugar era para ser de Israel. Mas não há ressentimento. A primeira pessoa que pensou ressentimento na história foi Nietzsche. Assim, ele pensou um ressentimento e ele disse que ressentimento é a mola propulsora da existência humana. Óbvio que eu não concordo com ele inteiramente, e até no sentido que ele pensou, porque ele diz que todo tipo de moral, ela foi construída a partir de ressentimento. Ou seja, olha a cabeça de Nietzsche, ele diz assim que como
as pessoas simples não podem ter o poder dos poderosos, então se os poderosos mentem, logo eu construo um código de moral que eles não fazem para me sentir moralmente maior do que eles. Então Nietzsche achava que todo ressentimento produzia moral. Nisso eu concordo com ele. Todo ressentimento produz moral. E a moral é o quê? É a maneira como você justifica seu comportamento. As pessoas ressentidas, elas produzem uma moral no ressentimento delas, para defender o ressentimento. Então, assim, é por isso que as pessoas, elas produzem isso, assim, essa defesa interna das suas dores, para manter o ressentimento vivo. Assim, eu coloquei a minha energia nisso, eu que produzi esse poço, era para mim estar bebendo dessa água, era para minha família estar bebendo dessa água, isso aí é fruto dos meus pais, e vocês estão usando. Mas Jesus não tem isso. Jesus não tem ressentimento com gente rica, ele não tem ressentimento com pessoas, sabe, as pessoas que fazem errado e dá certo, porque Jesus sabe o futuro disso. Tem muito crente ressentido, viu? Tem crente ressentido que nem lá Davi, lá no livro de Salmos. A Bíblia diz assim: Senhor, eu levantei os meus olhos e vi que o ímpio prosperava. E ele diz assim: e vi que as suas mulheres tinham abundância de filhos, e que suas fazendas produziam vacas e bois, e eles cresciam, e em tudo eram prósperos. E ele diz assim: e eu quase desviei. Olha o ressentimento. O ressentimento produz moral, essa revolta, dizendo assim: eu estou aqui servindo ao Senhor, olha lá as pessoas indo, farreando, fazendo de tudo, vai lá, a pessoa está lá, rapaz, trai a esposa, trai o esposo, faz coisa errada, olha lá a empresa dela, e eu estou aqui lutando. Isso é o quê? Um ressentimento que produz uma moral falsa, que defende um pensamento mental. Mas é o mesmo salmista que diz assim: então eu entrei na casa do Senhor. E ele diz assim: e o Senhor me lembrou que os tem colocado em lugares escorregadios, e hoje são, mas amanhã não mais serão. Às vezes a gente olha para a vida de alguém, aqui no caso os samaritanos, pagãos, com comportamento imoral, com acesso a uma água, acesso a um poço. Naquela época a maior riqueza que existia era isso, e a gente fica corrompido pelo ressentimento, como se, queridos, olhasse para aquilo que eles estão vivendo e achasse que aquilo era devido para nós. Ouça bem, meu irmão, Deus sabe de todas as coisas, não existe nenhuma semente que não vai ser colhida nessa vida. Meus irmãos, o Senhor os colocou em lugares escorregadios. Não olhe para a vida de ninguém prosperando e fazendo errado e acha que vai ficar assim. Deus é juiz de todas as coisas, e Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ao invés de olhar isso, celebra o que Deus tem feito na sua vida, e Ele vai fazer ainda mais. Viva com Deus. E tem mais. E tem mais, se você está servindo e amando a Deus pelo aquilo que Ele pode te dar, você está com Deus pelas razões erradas. Se você está vivendo com Jesus por aquilo que Ele pode fazer por você, você está com Jesus pelas razões erradas. Se você está com Jesus por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, pela obra que Ele fez e pela salvação que Ele deu a você, o resto Ele faz, mas é benefício divino. Mas nós estamos com Ele por aquilo que Ele é. Ele é Rei, Ele é Senhor e é Deus para sempre. Alguém aí me ajuda e celebra ao Senhor. Jesus não tem ressentimento, irmãos. Ele não tem ressentimento. E mais, olha no verso 7 aí. Diz assim: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus disse: dai-me um pouco de água. E os discípulos tinham ido
para comprar comida, e a mulher samaritana perguntou: como sendo você judeu pede a mim, samaritana, água de beber, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Você sabe o que Jesus tem, que eu acho incrível? Capacidade de pedir. Uma pessoa com tudo resolvido, como ele, ainda tem capacidade de pedir. Irmãos, a gente olha na Bíblia, eu tenho vários textos aqui, onde Jesus sabe pedir. Jesus pediu companhia quando estava tudo mal. Você se lembra lá em Marcos, no capítulo 14, quando ele está no pior momento dele, está mal emocionalmente, ele olha para os discípulos e diz assim: ficai aqui comigo. E ele diz assim: a minha alma está triste até a morte, fica comigo aqui, vigia comigo. Ele pede 3 vezes isso. Jesus, irmãos, sendo a pessoa mais resolvida emocionalmente que já pisou nessa terra, sabia pedir no momento difícil. Isso faz dele alguém incrível. Por quê? Porque pessoas, queridos, que não, assim, como diz alguns irmãos aqui, nem carrega água para Jesus, assim, que estão muito longe daquilo que Jesus é, tem orgulho de pedir ajuda quando estão mal emocionalmente, tem orgulho de pedir ajuda. Jesus pede assim, auxílio no seu ministério, sabe? Ele pede ajuda para fazer o seu ministério melhor. Ele vai lá e pede um cenáculo para uma pessoa para fazer uma reunião ministerial. Ele vai lá e pede um jumentinho para outra para produzir uma entrada em Jerusalém. Ele vai lá e pede os discípulos para dar comida para a multidão. Ele vai lá e na água, na cruz, no momento de mais dor, ele pede água. Ele não é, irmãos, essa pessoa cheio de si, que não sabe pedir. Eu vou dizer, irmãos, quem não sabe pedir não se parece com Jesus. Quem não sabe pedir ajuda não se parece com Jesus, porque Jesus, sendo quem Ele é, Ele sabe pedir, e isso é um comportamento de nobreza. Nobreza, pedi, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, porque quem pede, recebe. Quem pede, recebe. Quem não pede, primeiro, é fruto de orgulho, é fruto de soberba, é fruto de arrogância, é fruto de alguém que acha que não precisa, que não, como um ser humano acha que não precisa de ajuda emocional? Quem é essa pessoa que acha que não tem benefício de ser ajudado por alguém? Jesus aqui pede ajuda para alguém. Aqui nesse texto mostra ele pedindo água, mas tem textos que mostram ele pedindo ajudas muito mais significativas. Por quê? Porque ele é o nosso referencial. Irmãos, existem momentos da vida que tem que abrir o berreiro, pedir socorro, pedir. Isso nos humaniza, isso nos humildifica, isso nos transforma em verdadeiros servos parecidos com Jesus Cristo. Você pode me ajudar e celebrar o Senhor? Sabe pedir? E assim, olha, eu quero que você pense com muito cuidado, porque eu sou assim, tá? Eu luto com orgulho nessa área, muito, porque todas as vezes que eu vou pedir ajuda, eu fico pensando 10 vezes, você, não precisa não precisa falar não, isso não é que você não quer incomodar ninguém não, isso é orgulho, não tem outra palavra. Você luta com isso, eu luto com isso, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Todos nós lutamos com isso, e isso não é cuidado com ninguém, e isso não é porque você não quer incomodar ninguém, isso é orgulho da alma, e Jesus não é assim. Jesus diz assim, eu estou mal emocionalmente, me ajuda, fica aqui comigo nesse momento mais difícil. Aí ele volta, os caras estão dormindo, e ele nem desiste, ele diz assim, rapaz, me ajuda aí,
fica comigo esse momento, e ele vai lá, e de repente volta, o pessoal está dormindo de novo, e ele diz assim, por favor, vele comigo, eu estou mal. Esse é o seu Jesus. Ele não é incrível? Alguma salva de palmas a ele, por favor. E olha só no verso 10 aí, olha o verso 10, diz assim, Jesus respondeu, mulher, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está te pedindo, você lhe pediria, lhe daria água da vida, e ele lhe daria água da vida. O que acontece aqui? Sabe que Jesus, ele sabe se apresentar para um tempo necessário. Ele está dizendo assim, se você conhecesse o que está disponível aqui, o dom que eu tenho, que está disponível para você, se você soubesse quem eu sou, eu te daria a água da vida. O que ele está se mostrando disponível para o momento? O que ele está? Ele está se apresentando para o tempo. Isso tem, por quê? Porque ele tem o dom, ou seja, ele diz, eu tenho a capacidade, eu tenho um presente. E ele está se apresentando. Não é interessante que hoje em dia as pessoas elas veem algo acontecendo errado na frente dela, na frente, com uma pessoa. E às vezes são incapazes de se apresentar para ajudar. Jesus é alguém que se apresenta para ajudar. Porque o irmão de Jesus, o livro de Tiago da Bíblia foi escrito pelo irmão de Jesus, irmão de sangue, tá? Tiago. Não é o discípulo, não é o apóstolo Tiago, é o irmão de Jesus, Tiago. Tá lá. E o livro de Tiago, no capítulo 4, verso 17, diz assim, quem sabe fazer o bem e não faz, peca. Ou seja, se eu estou vendo algo acontecendo do meu lado, mas eu não me apresento, eu peco. Isso é o pecado da omissão é tão forte como o pecado da ação. Muita gente acha que omissão não é pecado. Está aqui a Bíblia para te provar o contrário. Se no ambiente você está vendo uma pessoa indo por um caminho, se você está vendo que você pode se apresentar, se você está vendo que você carrega um dom, um conselho propício, se você está vendo que você tem uma água, está vendo, e você não se apresenta, sim, esse é Jesus. Ele se torna disponível, ele se apresenta, ele diz assim, olha, eu tenho água aqui viva, eu tenho o dom de Deus para você, e ele tem paciência, né? Porque, olha no verso 11 aí, está caminhando comigo, diga amém. Estamos olhando para a beleza do comportamento de Jesus. Olha no verso 11, diz assim, e disse a mulher, Senhor, eu não tenho com que, disse a mulher, Senhor, Jesus está falando de água viva, né? Água espiritual, uma transformação dentro dela. Aí ela vai lá e diz, eu não tenho com que tirar água. Essa mulher era loura. Assim, desculpa. Porque Jesus está falando assim, de água viva aqui por dentro. Olha, eu vou te dar uma água viva que vai transformar você por dentro. Ela diz assim, mas o Senhor não tem como tirar a água do poço. Se fosse eu dizia assim, mas Jesus tem paciência. E eu acho incrível isso aqui. Aí ainda ela diz assim para Jesus no verso 12, acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, no qual ele mesmo bebeu? Sim, se fosse eu, não, vamos lá, não vou falar que eu não. Olha Jesus, verso 13, Jesus respondeu, quem beber, olha a paciência de Jesus, quem beber essa água, terá sede, mas quem beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der lhe tornará uma fonte que jorra para a vida eterna. Aí a mulher diz assim, então me dá dessa água para não ter que voltar aqui no poço para pegar.
Jesus disse: não, não, mas é impressionante a paciência que Jesus tem, e a paciência que é determinada por duas coisas, olha só. Primeiro, ele tem paciência com quem não entende coisas espirituais, e a gente tem que ter paciência com quem não entende coisas espirituais. E segundo, ele tem paciência com pessoas que só buscam coisas naturais, porque essa mulher está pensando, Jesus está falando de coisas espirituais, ela não entende, e ela está querendo saber só de como tirar a água que vai, eu vou te dar uma água, mas como é que água que não tem que pegar ali, me dá essa água para que eu não tenha que buscar aqui sempre. Então, essa paciência, irmãos, tem gente que não entende mesmo, tem gente ao seu redor que não vê, e você está vendo, assim, às vezes um ataque espiritual, você está vendo que a pessoa precisa de Deus, você está vendo que ela precisa de uma transformação, e você fica ali, tenha paciência, ame com Jesus. Eu quero dizer, se você não desistir dessa pessoa, Deus não vai desistir dela. Se você não desistir de orar, Deus não vai desistir de fazer. Olha, irmão, deixa eu te dizer uma coisa para você. John Wesley tem uma frase incrível. Ele diz assim, olha: sem o homem, Deus não quer. Sem Deus, ele diz assim: sem o homem, Deus não quer. Sem Deus, o homem não pode. Ele diz assim: sem o homem, Deus não quer fazer. Deus não fará nada nessa terra se não tiver alguém orando, intercedendo ou pregando. O apóstolo Paulo diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? Não adianta a gente imaginar que alguém vai receber se a gente não estiver orando, se a gente não estiver falando. Tenha paciência. Eu estou falando para algumas pessoas aqui que estão tendo que ter paciência espiritual com gente que não consegue, não está conseguindo ver. Você está lá, está ajudando, não está paciência. Não está tendo paciência. Eu quero dizer para você: continue, persiste. Deus vai fazer. Deus vai fazer na sua família. Deus vai fazer nessa pessoa. Você pode celebrar o Senhor. Deus vai fazer. E ali Jesus confronta em nome do amor. E assim, é interessante, queridos, que no verso 16, Jesus, assim, para trazer ela para a realidade, né, que a pessoa: eu quero água. Jesus está dizendo: não, estou dizendo das coisas espirituais, não, me dá água, eu pego água. Aí Jesus disse: então tá bom, vá lá e busque o seu marido e volte. Então ela baixa a cabeça, diz: eu não tenho marido. E Jesus disse: disseste bem. Assim, o fato que você já teve 5, e o que você tem agora não é seu. E Jesus disse, e a mulher disse: eu vejo que tu és profeta. Foi aí que ela sentiu a coisa espiritual. Sabe quando? Quando Jesus pegou a realidade espiritual e trouxe para a realidade da vida dela. Jesus é incrível para fazer isso. Sabe o que a gente precisa? De ver os sinais que estão gritando ao nosso redor das pessoas, e às vezes a gente não vê. Olha só, quando é que as mulheres iam pegar água? De manhã, antes do sol raiar. Por quê? Porque é muito quente. E depois, quase anoitecendo, final da tarde, onde todas as mulheres da cidade saíam para pegar água 2 vezes por dia. Mas aquela mulher está meio-dia pegando água. Por quê? Porque ela está fugindo. Ela está fugindo da falação, ela está fugindo da fofoca, ela está fugindo, tem algo muito desacertado na vida dela, e Jesus sabe, porque Jesus sabe tudo, amém, queridos? Ele sempre sabe tudo. Mas às vezes esses sinais são tão claros ao nosso redor, a gente podia ajudar as pessoas. Existem coisas que estão gritando, falando a realidade delas, e a gente não está se envolvendo. Mas Jesus aqui confronta em nome do amor, e Ele tem uma capacidade de avaliar os problemas reais da vida, não esses secundários, né? Aí a mulher diz assim: os nossos antepassados adoravam aqui nesse monte,
Vocês judeus dizem que tem adorar não sei aonde. É que eu sou católico, não, é que sou adventista, não sei o quê, eu sou não sei o quê. Eu sou calvinista, eu sou arminiano, eu sou não sei o quê. Sabe, essas pessoas que querem trazer o problema para um lugar que o problema não é. Jesus diz assim: olha, mulher, esse não é o problema não. Não é o lugar aonde adorar. O problema é você adorar o Pai em espírito e em verdade. Porque é isso que o Pai está procurando. Sabe o que Ele faz? Ele tira das briguinhas e diz assim: olha, nós não estamos falando disso, não estou falando de problema político, eu não estou falando de problema religioso, eu não estou falando de nada, eu estou falando da sede que tem dentro da sua alma, do descontentamento, eu estou falando da insatisfação, da dor de bater em portas e cada vez elas se fecharem, de buscar um casamento, se decepcionar, e buscar um casamento, se decepcionar, e buscar um casamento. Jesus está dizendo assim: eu não estou preocupado com essas coisas, essas briguinhas superficiais, eu estou preocupado com aquilo que está dentro da alma das pessoas. E é isso que Jesus é, irmão. Jesus vai ao ponto. Ei, vamos ficar brigando nessas coisas superficiais, não. Vamos para o ponto da alma das pessoas, a necessidade da alma das pessoas, aquilo que precisa para transformar a vida das pessoas. Alguém aí me ajuda e celebra ao Senhor. Vamos para isso. E Jesus, ele vai a esse ponto, ele diz assim: olha, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E é esse que o Pai está procurando. E Jesus tem clareza. E é incrível isso, porque você sabe que Jesus, ele foi claro poucas vezes a respeito de que ele era o Messias. A mulher diz assim: eu sei, quando o Cristo vir, Ele vai nos ensinar essas coisas. Então Jesus vai e olha para ela: eu sou o Cristo. Irmãos, se você soubesse o poder que é essa expressão, porque Jesus disse isso poucas vezes. Jesus disse isso para o sumo sacerdote, né? Ele pergunta, o sumo sacerdote: então você pensa que você é o Cristo, Filho de Deus? Ele diz: eu sou. Ele disse isso para Pilatos, quando Pilatos diz assim: você é o rei dos judeus? Jesus diz: tu o dizes. Ele disse isso para aquele cego de nascença, que ele foi lá e colocou a lama no olho, e foi lá e se lavar, aí depois ele encontrou no outro dia, e o cego conheceu a voz de Jesus, aí ele diz assim: e o Filho de Deus, aonde está isso? Eu sou o Filho de Deus. Ele disse isso para Marta. Se lembra quando Marta chega: Senhor, se o Senhor tivesse chegado aqui, o meu irmão Lázaro não tinha morrido. E ele disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não são muitas vezes que Jesus diz claramente assim, mas para essa mulher, ele é claro. E às vezes, irmãos, o que está faltando mais na nossa vida é clareza. Clareza se parece com Jesus. Você sabe, hoje em dia, irmão, todo mundo quer que você entenda o que as pessoas querem dizer sem dizer. A gente está numa época que é incrível. Cada vez mais as pessoas são menos claras. As pessoas querem que você enxergue, veja algo, elas querem que você entenda como elas estão passando, elas querem que você entenda como elas estão se sentindo, elas querem que você entenda o que elas estão querendo da vida, elas querem que você entenda. Cada vez menos as pessoas são menos claras, cada vez menos os pais são claros com os filhos. Parece, irmãos, que a criação hoje é subjetiva. Às vezes eu vou conversar com um pai que está com problema: você já falou isso? Não, mas era para ele saber. Né? Às vezes você vai conversar num aconselhamento de casal, você fala assim: mas você já falou como você se sente para o seu marido? Aí a mulher diz: mas ele tinha que saber como eu me sinto. Quase que eu faço: meu Deus, cada vez mais ninguém é claro, irmãos.
Ninguém. A pessoa diz, não, eu nunca fui valorizado naquela empresa, saí. Eu falei, algum dia você sentou com o seu patrão e diz assim, olha, é isso e é isso. Não, mas ele tinha que saber, pelo amor de Deus, que momento que nós estamos vivendo na vida, que todo mundo quer que as pessoas interpretem o que está dentro de você, interpretem. A Bíblia está dizendo aqui que Jesus é claro. Se você quer transformação, seja claro. Ele diz, eu sou o Messias. Me ajuda aí, por favor. Ele diz, eu sou. Irmãos, deixa eu dizer para você, olha, na vida você vai deixar de ter muita coisa porque você não é claro. Você vai sofrer muito porque você não é claro. Você vai se magoar muito porque você não é claro. Você vai deixar de viver muita coisa porque você não é claro. Quanto mais clareza a gente tiver, pode ser que alguém nos interprete dizendo assim, nossa, mas ele pede demais, mas ele fala demais, mas ele diz, mas eu fui claro. Jesus, irmãos, foi claro aqui. E isso, ouça bem, e a clareza de Jesus transformou uma cidade. Quando Jesus foi claro, eu sou o Messias, a mulher assustou, e a Bíblia diz que a mulher entrou na cidade. E começou a falar com todo mundo, eu encontrei o Messias. Se Jesus ficar falando assim, não sei, talvez, você não entendeu. A mulher, o Messias, ela disse, você não entendeu? Não, Jesus foi lá e a clareza dele transformou a cidade. E isso é um comportamento divino. Olhe para a Bíblia, irmãos. Olhe para Deus. Deixa eu dizer, alguma vez Deus cobrou de você aquilo que Ele não disse? Como é que você pode cobrar de alguém aquilo que você não disse? Tanto que a Bíblia diz assim, que nós somos cobrados pelo que está escrito. Não por Deus achar, se Deus olhar assim, ele tinha que saber. Ele tinha que imaginar, eu sou tão bom, que ele tinha que imaginar como é a minha lei. Ele tinha que imaginar como é meus princípios, como é meus valores. Ele tinha que imaginar, não, Deus é claro. E eu quero dizer em nome de Jesus, você vai vencer todo esse engasgo e essa timidez, e você vai se deixar saber e conhecer nos ambientes que Deus te colocou, no nome de Jesus. No verso 31 aqui, eu estou caminhando para acabar, olha o que diz aqui, enquanto isso os discípulos insistiam com ele, dizendo, mestre, como alguma coisa, a mulher foi para lá e começou a pregar, e o povo a cidade ficou empavorosa, o Messias, e os discípulos chegam, e os discípulos estão preocupados com Jesus, porque eles entraram na cidade para comprar comida. E Jesus diz algo assim incrível, ele diz, eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos disseram uns aos outros, será que ele trouxe comida? Outros burros. Jesus está dizendo de comida espiritual, e eles estão dizendo, será que ele tem um lanchinho? Jesus tem muita paciência, irmão. E Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade de Deus. Olha, você sabe que Jesus é incrível? Porque Jesus nos ensina aqui que ter fome, tem que ter fome mais transcendentes que as fomes comuns das pessoas. Qual a fome comum das pessoas? Alimentação, reconhecimento, crescimento, avanço financeiro, segurança. Essas são as fomes comuns das pessoas em geral. Você corta aqui o brasileiro médio, você vai ver que ele tem as mesmas fomes na vida. E Jesus está dizendo assim, eu tenho uma fome que vocês não entenderem. Eu tenho uma fome transcendente. Eu tenho uma fome acima. Meus irmãos, está tudo bem. Todos nós temos necessidades e estamos indo atrás de tantas coisas na vida. Mas Jesus está dizendo assim, olha, eu quero que você tenha fome por outras coisas também. Por coisas maiores, por coisas mais poderosas.
assim, e Jesus continua dizendo para eles, assim, veja, quando a multidão está vindo, olha que incrível, a multidão está saindo da cidade para encontrar Jesus. Uma mulher, queridos, que teve 5 maridos, e agora estava vivendo em adultério, entra na cidade e se torna a maior evangelista da história da história do Evangelho. A maior evangelista da história dos evangelhos é essa mulher. Ela entra e ganha toda a cidade, porque Jesus transformou a vida dela. E vem a multidão para fora da cidade, e quando Jesus está vendo aquela multidão vindo, ele olha para os discípulos dele e diz assim: levantai os vossos olhos e vede que as plantações estão prontas para ser colhidas. Ele está dizendo: você está vendo que está pronto para ser colhido? Assim, e é incrível Jesus dizer isso, porque ele olha para os discípulos e diz assim: vós dizeis que ainda falta 3 meses para a ceifa. 4 meses para a ceifa, ou seja, daqui a 4 meses que vai escolher. Eu, porém, vos digo que já está tudo pronto para colher. Jesus está dizendo assim: se você abrir seus olhos espirituais, você vai ver o que está pronto de Deus para você. Tem gente tentando colher em lugares que não estão prontos, enquanto tem coisas prontas para você colher. Tem gente tentando investir em coisas que ainda exigem muita energia, quando Deus já declarou do céu coisas que precisam de menos. Eu quero declarar no nome de Jesus que existem coisas prontas para a sua colheita, em nome de Jesus. Existem coisas prontas. Alguém aí recebe essa palavra? Tem coisas prontas. Levanta os seus olhos. Isso é uma regra para os discípulos, por quê? Porque os discípulos estão batendo lá nos judeus, e o judeu não se converte, e tem uma cidade pronta, a cidade toda. Irmãos, na Bíblia, nos Evangelhos, é a primeira e única vez que Jesus alcança toda uma cidade. O texto diz aqui que toda a cidade, eles forçaram que Jesus ficasse 2 dias dentro da cidade, e toda a cidade alcançada, assim, a questão hoje aqui, eu quero terminar, se puder ficar de pé, por favor. E eu quero terminar aqui nesse ponto em que Jesus diz assim: levante os seus olhos para aquilo que está pronto. Levantai os seus olhos para verem o que está pronto. Está pronto. Você já viu quando a gente coloca energia para evangelizar alguém que não está pronto, e tem alguém pronto perto de nós? Você sabe que lá nos Estados Unidos, eu me lembro de uma vez que eu estava evangelizando um rapaz, e esse rapaz, assim, aí eu ia lá na casa dele fazer um discipulado semanal, e ele estava assim, ávidos, com muita sede, ficava perguntando, mas tipo assim, ele perguntava, e eu colocava toda a minha energia ali. Aí passava 3 semanas, ele sumia, daqui a pouco aparecia, e eu, não, vou insistir. Aí tinha um cara que morava com ele, e esse cara era muito imoral, ele era muito, assim, ele era um comportamento, a linguagem dele, ficava falando, xingando o tempo todo lá no nosso discipulado. Aí eu ficava pedindo assim: Senhor, tira esse cara da vida dessa pessoa, só esse tempo para me ganhar essa pessoa para ti, Jesus. E eu ficava lá me esforçando, só esse tempo, Jesus, só esse tempo, Jesus. E eu ficava lá investindo naquele rapaz, e é interessante que deu um tempo, esse rapaz ficava lá no quarto dele, enquanto a gente estava falando assim, eu pensava assim: Deus está trabalhando, e assim, e eu fiquei forçando, irmãos, meses, eu confesso, eu orando, jejuando pelo rapaz, me esforçando,
toda uma vez por semana, eu pastoreando 3 igrejas nessa época, tirava todo o meu tempo, ia lá, um dia por semana, e nada. Eu fiquei muito frustrado. E eu falei, Jesus. E eu orando, e eu continuei orando por ele. Um dia, eu estou lá pregando na igreja. Aí o que acontece? Entrou aqueles 2 rapazes. Eu falei, poxa, que bênção. Aí eu pregando, no final fiz um apelo. Você sabe quem veio na frente? O outro. O outro veio. Aí eu me assustei. Aí eu abracei ele. Assim, deixei o púlpito aqui, o louvor acontecendo, abracei ele. Aí ele falou assim, todas as vezes que você ia lá, eu ficava dentro do quarto ouvindo, e o meu coração batia forte, e dizia assim, um dia você vai servir a Deus. E eu achava que ele era má influência. E eu aprendi algo tão incrível. Jesus diz assim, eu que sei quem está pronto. Levantai os vossos olhos. A gente tem que levantar os olhos. Tem gente pronto, irmãos. Tem gente que a mãe está orando há muito tempo. Tem intercessão. Tem gente que Deus já trabalhou há muito tempo. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, existem colheitas prontas para você. Colheitas de alma, colheitas de trabalho, colheitas na área empresarial, colheitas em todas as áreas. Levantai os vossos olhos. Há um Deus que trabalhou. Há algo preparado para você. Você pode levantar as suas mãos para cima hoje. Eu quero dizer, em nome de Jesus, existem coisas prontas. O Senhor está dizendo, veja o que está pronto. Caminhe, tenha sensibilidade no que está pronto. Não tente fazer o que é difícil, que é lutado. Às vezes a gente quer, e Deus está dizendo, nessa área aqui, eu já fiz, já está pronto. Há algo pronto para você colher. Eu quero declarar que existe algo pronto para você colher, comunidade das nações. Algo na área profissional, algo na área da família, algo na área espiritual. Dá-me de beber, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que já tinha tu és, e tu és, por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu. Diga mais uma vez, tu és, e tu és, por quem a minha esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Você sabe que esse rapaz que veio, todo tatuado, todo na época, né? Hoje está todo mundo tatuado, né? Mas na época, nós estamos falando aí de 25 anos atrás, a pessoa ter tatuagem no pescoço, no rosto. Eu olhava para ele assim, misericórdia, só graça. Esse rapaz se transformou em líder da área de mídia da igreja. Se transformou, toda a área de som, tudo ele tomava conta. Construir uma família linda, cheia de Deus, os filhos tudo envolvido na obra de Deus. Veio me visitar aqui em Fortaleza, cheio de Deus, cheio da graça de Deus, e era justamente quem eu achava que não ia ser. Eu quero dizer, querido,
Deus faz aquilo que a gente não imagina. Por isso, se você tem alguém difícil na sua vida, eu quero dizer, Deus vai alcançá-lo em nome de Jesus. Existem colheitas prontas de Deus na terra. Se você pudesse levantar as mãos, Jesus termina essa palavra dizendo: orai para que o Senhor envie trabalhadores para a seara. Ele termina dizendo isso. Levante as mãos e diga: Senhor, envia-nos para colher as almas em Fortaleza. Envia-nos para ver, ó Deus, os homens se tornando seus filhos, seus discípulos, seus servos. Pai, envia as pessoas que eu não consigo ir, e eu vou às pessoas que eu consigo ir. Eu vou ver toda a minha família e minha casa servindo ao Senhor. Levante a mão e diga: tu és, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu só. Diga: tu és, e tu és, porque a minha alma esperou. Me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Levante a mão e diga assim: esse é Jesus, e eu quero ser como Ele. Vamos dizer mais uma vez, diga: esse é Jesus, e eu quero ser como Ele. Pela última vez, diga: esse é Jesus, e eu quero ser como Ele. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz. Dê uma salva de palmas ao Senhor, comunidade das nações. Deus abençoe. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Esse foi o nosso culto CN quarta-feira. Se você foi impactado por essa mensagem de Deus, está aceitando Jesus ou se reconciliando com Ele, eu te convido a reconhecer esse QR Code que aparece na tela, ou a colocar aqui no chat: estou aceitando Jesus, estou voltando para Jesus, porque nós queremos te conhecer e te conectar a esse corpo que tem crescido, que tem avançado, que tem impactado as vidas. Então, coloque aqui ou reconheça esse QR Code na tela para que nós possamos conhecer vocês. E vale lembrar aqui para as pessoas que estão saindo do templo que ainda dá tempo de você se inscrever para a nossa imersão profética, e você que está em casa também. Vai acontecer nesse sábado, dia 28, de 9 da manhã até às 17 horas, no sítio Novo Tempo. Você pode ter todas as informações no nosso aplicativo CN Fortaleza e também no nosso Instagram, @CN Fortaleza, no Linktree. Lá vai ter todas as informações para que você possa ter acesso a esse evento poderoso da parte de Deus. Que você tenha uma semana abençoada, que Deus abençoe o seu dia, a sua família, e nós voltamos aos domingos com mais transmissão no culto das 10 horas, 17 horas e 19h30. Até lá!